Graça e paz, irmãos. À medida que eu meditava sobre o tema, sobre o assunto que eu pretendo compartilhar nessa manhã, eu senti uma direção também antes de introduzir o assunto, de fazer algumas considerações que acho que são pertinentes, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo e muitas vozes aqui, ali, acolá, muitas interpretações equivocadas do texto bíblico. Então eu penso que preciso fazer uma ressalva no que diz respeito àquele texto lá de Filipenses, o capítulo 1. Mas vamos também ter mais uma palavra de oração, pedir ao Senhor que nos conceda a sua graça, para que possamos falar e ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. Nós precisamos, Senhor, da tua graça, da tua direção, da tua palavra, Senhor. Precisamos da tua unção. Tome esse ambiente nas mãos do Senhor e nos dê uma só sintonia, Senhor, e alcance aquilo que está no teu coração, abrindo-nos a tua palavra, cada um desses textos aqui que iremos considerar diante do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Concede-nos as palavras adequadas para expressar o sentir do Espírito nessa manhã, Senhor. Senhor, realmente nos edifique juntos, Senhor. Em nome de Jesus, detenha toda oposição das trevas, tudo aquilo que se levanta, Senhor, contrário à tua edificação. Senhor, faça cair por terra e nos conduza nessa manhã, nos livrando de toda obra de distração do nosso adversário. Em nome de Jesus. Na verdade, o que está no meu coração é aquele verso lá de Efésios, que fala que nós somos feitura dele, poema de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Mas eu penso que nós precisamos que o Senhor nos ajude nesses dias com respeito ao entendimento das Escrituras adequado, no que diz respeito a nossa responsabilidade e a graça de Deus. Renato falava alguma coisa aqui, quando ele falou de noiva e falou de responsabilidade. Eu penso que é por aí. Quando nós ouvimos aquele texto de Filipenses, aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Penso que por conta de uma má compreensão desse texto, muitos têm se entregue a um viver passivo, não tem entendido a sua responsabilidade nesse assunto. Mas o Senhor começou a boa obra, Ele irá completá-la. Amém. Sim, e Ele irá completá-la com toda certeza. Não duvidemos em nenhum momento, nenhuma vírgula, nada dessa palavra. O Senhor vai completar a sua obra, porque já está escrito, e Ele disse que Ele ia edificar a sua igreja, e Ele vai edificar, e Ele está edificando a sua igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas essa palavra, quando recebida de uma forma, com um entendimento não adequado, pode produzir um caráter que não é aquilo que Deus quer produzir em nós, no sentido de nós estarmos esperando ao Senhor, mas de forma passiva. Ele começou a boa obra. Mas interessante que nesse mesmo texto que ele fala sobre isso, nós precisamos ver em que ambiente ele fala isso e o que está acontecendo com a igreja em Filipos. A igreja em Filipos, ela se uniu junto ao apóstolo.
ela cooperou com ele na pregação do Evangelho. Onde Paulo estava, eles enviaram donativo, eles ajudavam, eles cooperavam, eles estavam juntos, eles tinham testemunho naquela região ali, de que eles estavam cooperando junto com a obra de Deus, aquilo que Deus tinha levantado o apóstolo Paulo, e ajudando os irmãos naquela região. Então Paulo fala: esse tempo certo, que aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles irmãos em Filipos eles se permitiram serem trabalhados pelo Senhor. O Senhor começou uma boa obra neles, mas porque também eles responderam à graça de Deus e assumiram a sua responsabilidade. Irmãos, esse assunto é muito sério. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade na edificação. Sempre pensamos que o outro vai fazer, e nós começamos a ficarmos passivos. Mas ele começou a boa obra, ele irá terminar. Bom, ele começou a boa obra, então eu vou estar nas reuniões, eu vou cooperar com o Senhor na sua edificação, e ela vai se processando. A graça de Deus me supre e eu vou assumir na minha responsabilidade. Então, os dois remos e a gente vai caminhando. Não existe esse negócio de que, mas esse assunto aqui, Deus não trabalhou em mim. Irmãos, vamos parar com isso. Se tem um problema aí nesse relacionamento, esse problema está do nosso lado. Falta de compreensão, de entendimento espiritual, falta de arrependimento, falta de retorno ao Senhor, um monte de coisa que se nomeia dentro da nossa natureza, as coisas que estão impregnadas na nossa alma, na nossas tendências naturais. O problema é que nós não respondemos à graça e depois a gente diz: mas Deus não falou comigo. Como é que é esse assunto? Nós temos dificuldade de aprendizado, irmãos. Esse é um assunto que eu tenho orado dia e noite sobre esse assunto. Nós temos dificuldades de aprendizado seríssimas na nossa alma, e nós estamos acusando Deus de coisas que é nossa responsabilidade. E nós seguimos nessa batida e nós não nos achegamos ao ponto. Quer ver uma coisa que um dos versículos que eu tenho meditado nesses dias e orado sobre ele? Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Irmãos, vamos ser francos, vamos nos colocar o assunto como ele é. Às vezes, nós estamos sendo ortodoxos, o que nós devemos ser, devemos defender a palavra, os princípios da palavra, mas essas coisas estão misturadas com a nossa carne. É o nosso próprio entendimento do texto que nós queremos fazer prevalecer. Nós temos um limite. Nós podemos e devemos ser ortodoxos com a palavra, mas a nossa natureza, ela perpassa, ela vai além desse limite, e nós queremos continuar por conta de que é a palavra de Deus, mas ela está misturada, ela tem elementos humanos, carnais, que querem fazer prevalecer algumas coisas que vai além do limite que Deus estabeleceu. E aí nós precisamos entender que a palavra diz que não te apoies no teu próprio. Tem um entendimento de Deus, o conceito de Deus sobre todas as coisas, que eu e você, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor para conhecermos esse conceito de Deus, como é revelado esse conceito, como o Espírito Santo revela esse conceito. Preciso conhecer, preciso me humilhar diante do Senhor. Mas às vezes não.
Às vezes eu estou me apoiando no meu próprio entendimento e fazendo cavalo de batalha em assuntos que nós precisamos nos humilhar para aquilo que acontece em 1 Coríntios, ou é 2, esqueci, eu sei que é 8:2, eu esqueci a referência, que diz: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Há uma maneira conveniente de saber as coisas, que nós precisamos muito da ajuda do Divino Espírito Santo para nos trazer um arrependimento profundo, que às vezes nós estamos militando em cima dos nossos próprios conceitos, e às vezes dando uma roupagem, às vezes escriturística a ele, mas não passa de nosso próprio entendimento, que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e perceber qual é o conceito de Deus sobre aqueles assuntos. São dias difíceis que nós estamos vivendo, irmãos. 1 Coríntios 8:2, isso. Então, há uma maneira conveniente de saber as coisas. No primeiro item lá do Sermão do Monte é falado o quê? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Humilde de espírito, ele sempre está disponível a aprender. Ele nunca tem a verdade, digamos assim, ele sempre está aberto a ser complementado, a abrir mão do seu próprio entendimento, porque tem um conceito de Deus sobre todas as coisas. Ou não tem? Tem um conceito de Deus. Deus quer nos fazer que conheçamos o seu conceito sobre todas as coisas, para que então nós confiemos nele de todo o nosso coração e não nos apoiemos no nosso próprio. São coisas bem diferentes, irmãos. São coisas distintas. O conceito de Deus sobre determinado assunto e o meu próprio entendimento. Às vezes acontece quando nos humilhamos diante do Senhor e nós passamos a ter revelação do que é o conceito de Deus. Então aí sim, ótimo. Quando nós temos revelação, quando nós conhecemos, quando nós, como diz, vou botar o texto de 1 Coríntios 8:2, quando nós sabemos a maneira conveniente de saber, aí teremos espírito de brandura, teremos calma, paciência para expressar aquilo que nós conhecemos como o conceito divino a respeito de determinados assuntos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza. E agora, dando esse pano de fundo com respeito a que nós precisamos, irmãos, ver nesses dias difíceis nossa responsabilidade na edificação. Cada irmão, quantos são os irmãos e irmãs que estão aqui presentes? É a quantidade que nós temos de dons e de talentos também. Pode ser que aí no meio dos irmãos tem gente que tem 2, tinha 3 talentos, ou 2, 3 dons e talentos, uma multiplicação. Graças a Deus, que assim seja, amém. Que haja muitos assim. Mas vamos por baixo. A quantidade que nós temos aqui é a quantidade de dons. Agora, onde é que está o problema nesse assunto? É que nós precisamos ir ao Senhor e rogar ao nosso bendito e amado Senhor que nos ajude a compreender qual que de fato é o nosso dom para a edificação. Porque naquele dia nós iremos, cada um de nós, prestar contas daquilo que o Senhor tem nos dado para edificação. Há uma responsabilidade envolvida, há um investimento muito alto em nossas vidas e nós não podemos ficar passivos. Nós precisamos também interagir nessa edificação, mas para interagirmos, a nós já foi dada
essa graça, esse dom, para que nós possamos juntos edificarmos. Mas nesse processo, muitas coisas irão e precisam acontecer, e nós precisamos estar atentos à maneira como nós cooperamos com essa edificação. Vamos lá para Efésios 2, o versículo 10. Você vê que, com respeito a esse assunto, lá em Apocalipse 19, o 7 e o 8 diz lá: a noiva, ou outras versões, a esposa, que a si mesmo se ataviou. Mas o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ele vai edificar a sua igreja. Mas Paulo também diz: eu, como prudente arquiteto, lancei o fundamento, mas outro, veja como edifica. Opa, o Senhor edifica, nós edificamos. Opa, nós precisamos ver o assunto da nossa responsabilidade, irmãos. Nós edificamos, mas aí tem o material adequado. É ouro, prata, pedras preciosas, mas também precisamos vigiar, que pode ser com madeira, feno e palha. Mas há uma responsabilidade aí. O assunto é vermos que material nós estamos aplicando sobre o fundamento. Mas uma edificação está sendo processada. E nós precisamos estar atentos de que naquele dia o fogo vai passar sobre tudo que nós edificamos. Ou seja, o Senhor edifica. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Mas Ele tem um corpo. Ele resolveu nos chamar para que cooperemos com essa edificação. Então cada um veja o que edifica sobre esse fundamento. Ou seja, irmãos, estou chamando a responsabilidade, a atenção dos irmãos da responsabilidade. Esse processo de edificação, ele é dinâmico, ele é diário, ele não só se processa no domingo. E nós precisamos assumir nossa responsabilidade nessa edificação, senão daqui a pouco eu vou lançar a minha culpa no meu vizinho, porque ele não está edificando, mas e eu? Tenho ou não tenho responsabilidade também? Eu não preciso pôr atenção no que eu estou fazendo? Com os materiais que eu estou edificando? Precisamos prestar atenção nisso. Então, Efésios 2,10 diz o seguinte. Efésios 2,10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, esse assunto aqui é um assunto muito sério. O Senhor já preparou para nós um campo de boas obras. Nós não precisamos inventar nada. Não precisamos inventar roda, não precisamos inventar pólvora, nada disso. E isso me chama a atenção. Eu andei meditando esse versículo e fiquei com meu coração, digo: Senhor, se compadeça de mim, porque o Senhor já preparou um caminho de boas obras. Na sua obra de edificação, Ele coube a mim um quinhão nessa edificação. Ah, mas irmãos, Ele começou a boa obra e Ele vai terminar. Sim, muito bem. Mas aqui está dizendo que Ele preparou, Deus de antemão preparou esse caminho a nós de boas obras. Mas não fica só isso, não fica só aí. Para que andássemos nelas. Então pode acontecer o seguinte: enquanto eu meditava sobre esse versículo, me veio ao coração aquele outro versículo. Eu não sei qual é a parte do Evangelho, eu sei que eu lembro aquela passagem. Que, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Ué, ninguém tome a tua coroa. Eu fiquei pensando: Senhor, esse texto junto com Efésios 2:10. Então quer dizer que Ele preparou de antemão essas boas obras para que andássemos nelas. Então essas boas obras têm a função de ser um caminho vivo para que nós andemos nele. Mas não foi a mim nem a você isentado andar nesse caminho. Assumir a nossa responsabilidade de andar nesse caminho.
Ele preparou. Ele preparou. Nós não precisamos inventar nada. Eu digo: Senhor, se compadeça de mim. Eu preciso que meus olhos espirituais sejam abertos. Eu preciso ver as oportunidades que o Senhor já proveu para mim, em tantas coisas, tantos serviços, tanta coisa da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Aonde foi que o Senhor me colocou aí? Esse é o nosso assunto. É nós aí que temos que entrar nessa seara. E às vezes nós estamos passivos. Nós estamos passivos. E aí o que acontece? Se a sua cadeira está vazia, aí a edificação precisa processar, ela precisa seguir. Aí chega um outro, Deus está dando graça a ele, ele já viu o lugar dele ou dela, está edificando junto, está se misturando, já entendeu o assunto, a dinâmica, e o Senhor vai ajudando, e daqui a pouco diz: opa, peraí, mas aquela cadeira está vazia, aquele assunto precisa ser feito. Aí o outro vem e pega aquela oportunidade, porque alguém ficou passivo no meio do caminho e não quis cooperar com a edificação. Então o assunto não é que Deus não fez, o assunto é que eu estou relapso com a minha responsabilidade no processo de edificação e não assumi a minha responsabilidade por falta de entendimento espiritual, por falta de perceber em que direção o Senhor está se movendo na sua edificação, para que eu fique atento e eu alce a minha vela e endireite ela, para que o Senhor me conduza nesse processo de edificação. Então esse assunto é muito sério, pois somos feitura dele, no original poema, somos feitura dele, criados, nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas não ficou aí. Fomos criados para boas obras, mas não ficou aí. Nós já temos um desenho, fomos desenhados para andarmos em determinados caminhos e assumir determinadas responsabilidades. Não esqueça disso, irmãos. O Senhor já preparou um desenho e responsabilidades nesse caminhar, as quais, quer dizer, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então Ele nos preparou, nos desenhou para boas obras, mas não parou aí. As quais, essas boas obras, que Ele nos designou, nos planejou para isso, para andar nelas, Deus de antemão preparou, ou seja, em Cristo nos foi aberto um caminho para nós assumirmos nossa responsabilidade e andarmos nesse caminho de boas obras. A graça de Deus providenciou que nós fôssemos desenhados assim, para sermos poemas de Deus, em Cristo Jesus, para essas boas obras. Mas essas boas obras foram preparadas, foram arranjadas soberanamente, de acordo com a graça que Ele supriu a cada um de nós quando nós viemos à fé em Cristo. Então hoje nós não devemos estar procurando descobrir nada, nós precisamos nos humilhar e perceber no Espírito a direção que Ele nos traz para assumirmos a responsabilidade que Ele já desenhou para nós. Isso muda tudo, irmãos. Ele já preparou de antemão. Para quê? Para que andássemos nela. Ou seja, andar requer assumir responsabilidade, se movimentar junto com a coluna de nuvem e de fogo do Espírito. Não é de qualquer maneira. Irmãos, responsabilidade, aonde você estiver, em qualquer lugar, Deus já fez, já lhe providenciou esse caminho de boas obras. É um caminho que Deus pode lhe fazer chegar a você companheiros, mas Deus não desenhou ninguém para tomar o seu lugar. O que você faz é único.
Nós não precisamos estar com ciúme nem com inveja uns dos outros, porque o Divino Espírito Santo já preparou o caminho de cada um de nós. Que entendamos isso, irmãos. Se você não fizer a sua parte, vai ter problema. Mas um outro pode tomar a tua coroa, o teu lugar nessa edificação. Não pode ficar vazio, mas você precisa assumir a sua responsabilidade. Nós precisamos, com as nossas deficiências, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Quando o Senhor nos preparou, Ele já sabia de tudo isso. Ele não escolheu a pessoa errada. Não fique se lamentando na sua dificuldade, nos seus problemas, na sua incapacidade. Tudo isso aí, esses problemas, a incapacidade, dificuldade, deficiência de caráter, seja lá o que for, Ele já proveu para tudo isso. O nosso problema é que nós dizemos que nós não somos orgulhosos, mas esse orgulho e essa soberba, ela está se movimentando dentro das nossas células. Nós somos criados, o pecado nos contaminou e nós ficamos assim. O que nós precisamos, que Deus não tem nenhum problema conosco e com as nossas dificuldades. O assunto é: eu posso me humilhar e reconhecer que eu tenho essas dificuldades? Eu posso permitir que a luz de Deus brilhe no meu coração e traga a luz, ou seja, na tua luz, nós veremos esse tipo de pessoa que nós somos. Eu penso que eu sou aquela pessoa espiritual daquele calibre, e o Espírito Santo quer mostrar que eu estou lá do outro lado, aquela real condição da minha alma, lá. O verdadeiro estado da nossa alma nós precisamos conhecer na presença do Senhor. Nós temos uma construção, irmãos, ou nós não temos? De que eu sou aquela pessoa lá, mas o Espírito Santo, nós vamos estar tendo comunhão, que a primeira coisa que faz para nós entrarmos num serviço ali no tabernáculo é ir à bacia de bronze. E lá, quando você se vê ali, aí você vai ter que dar uns passos para trás e ir lá para o altar de bronze, porque você precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador e precisamos do Senhor como nosso substituto, como nossa graça, para nós assumirmos a nossa responsabilidade. Então nós precisamos urgentemente de que o Espírito Santo nos coloque aquele espelho ali da bacia de bronze, para que vejamos de fato o tipo de pessoa que nós somos, e dia a dia nos levando em arrependimento, levando-nos a convencer-nos de que nós não podemos servir ao Senhor. Nós não temos capacidade nem habilidade nenhuma em nós mesmos, mas esse é um processo que todos nós, sem exceção aqui, teremos que passar. Reconhecer essas incapacidades, mas também reconhecer que nós precisamos assumir responsabilidade. Não temos capacidade em nós mesmos, nós precisamos de graça suprida, e Ele tem graça disponível, mas essa graça, ela flui de cima para baixo, e nós queremos estar lá, naquilo que nós idealizamos, naquela imagem que nós construímos. É aquele que sou eu, mas o Espírito quer nos mostrar que aquele lá que está prostrado e que não pode, sou eu. E a graça precisa fluir de lá para lá. A graça não vai fluir de lá de cima para lá para cima. O rio não flui assim, subindo, nem um grauzinho sequer, não pode, não tem como. É tudo descendo suavemente. 1 centímetro desce ali, outro centímetro, outro, e vai descendo. Daqui a pouco aquele rio caudaloso, como aquele rio que sai do templo, sai da soleira do templo, bem lá embaixo, aquele fiozinho de água fininho, vai saindo daqui a pouco. Anda aí andou no tornozelo, anda mais no joelho, daqui a pouco na cintura, daqui a pouco não dá não, é um rio que tem que ser passado a nado. É aquele rio. Mas aí nós queremos estar lá com a nossa imagem construída. Não, aquele sou eu. Mas o Senhor tem que nos convencer de que aquele lá que de fato é você, que somos nós ali. E o verdadeiro crescimento espiritual passa por aí, irmãos. Que o Senhor nos conceda a graça para assumirmos a nossa responsabilidade. A gente ficar lutando
Mas eu posso, eu não posso. Não, nós não podemos. E às vezes nós falamos, mas a vida cristã não é difícil, ela é impossível. Mas nós já tivemos a revelação dessa impossibilidade que está na nossa natureza? Ou ainda estamos lutando? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a vermos que um caminho de boas obras, algum assunto, algum serviço é seu. Aquela carga que vem, que o Senhor traz no seu coração para assumir na edificação, é sua, e você precisa assumir com graça, na dependência do Senhor. O Espírito mesmo vai trazer confirmação, ele vai trazer testificação no coração da igreja, a igreja vai estar tranquila, a igreja vai receber aquele serviço em paz, com tranquilidade, haverá testificação, porque o assunto é que Deus já preparou aquela obra, aquele caminho para você andar, você não precisa estar brigando com ninguém, o assunto é que Ele já preparou para você, mas às vezes nós não queremos receber o serviço do outro, aí é que fica difícil, nós precisamos nos voltar para o Senhor, entender, ter revelação de como o Espírito Santo trabalha no nosso entorno e com quem Ele quis escolher, que às vezes nós temos problemas. Eu preciso reconhecer graça nos meus irmãos, e se eu não reconheço graça nos meus irmãos, eu não posso avançar. Eu preciso da destra de comunhão, preciso abraçar e dizer, irmão, irmã amada, querida, esse assunto aqui Deus te deu esse dom, vá avante, assuma a sua responsabilidade, nós precisamos. Irmão amado, você precisa assumir essa responsabilidade, porque eu estou recebendo uma ministração dessa graça que Deus lhe deu, e nós precisamos, diante do Senhor, reconhecer isso, que meus amados irmãos, aqueles que estão no meu entorno, todos foram chamados e têm um dom, e têm uma graça, e que de vez em quando você tem uma centelha assim, que você percebe, se não é que já percebeu, que tem ali, naquele irmão ou naquela irmã, um dom específico que eu preciso para ser complementado. Ou eu não preciso ser complementado? Não, será? Não, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós falamos de igreja, nós falamos de corpo de Cristo, mas quando nós somos postos à prova para reconhecer que Deus concedeu graça ao outro, aí que é o assunto. Às vezes nós temos conceito de edificação, às vezes eu tenho meu próprio conceito de igreja, e às vezes nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu vi alguma coisa, com certeza o Senhor me revelou sobre a igreja, absolutamente, mas a minha visão não permite eu reconhecer graça no meu querido e amado irmão, que o Senhor concedeu esse dom específico. E aí? Nós temos um problema, não é com quem recebeu o dom, nós temos problema com o Espírito Santo que deu dom àquele irmão e àquela irmã. E às vezes também pode ser que nós não reconhecemos nem mesmo o dom que nós temos, por uma falsa modéstia. Muito cuidado com isso, falsa modéstia. Mas eu não posso dizer que o meu irmão Éder tem esse dom, senão o local de reunião vai ficar pequeno para ele, certo? Mas o Espírito Santo não teve nenhum problema em dar a ele esse dom, e eu também não posso ter nenhum tipo de problema com isso. Mas ele vai se orgulhar, vai soberbecer. Isso está aqui, na nossa natureza, isso é normal, isso é um assunto de trabalhar do Espírito Santo, e Ele usa também os santos para fazer isso, mas é Ele que conduz esse assunto, e vai nos ajudar, colocando os amados irmãos e irmãs, com a graça que Deus dá, para se aproximar de nós, para nos ajudar. Mas é um processo todo suave, tranquilo, que o Espírito vai conduzindo, vai respeitando a aceitação de cada um. O próprio Deus pavimentou um caminho de boas obras para nós, o próprio Deus lhe aprove isso. E nós precisamos nesse dia estar diante do Senhor. Senhor, qual é a minha responsabilidade? Qual foi o dom que o Senhor me deu para eu funcionar como o Senhor quer? Andando no caminho que o Senhor já preparou.
Aí nós precisamos ser ousados. Senhor, o Senhor disse que já preparou um caminho, e eu quero andar nele, não em nenhum outro. Eu não quero ser igual ao outro. Eu quero andar no caminho que o Senhor já preparou para mim. Esse eu quero. Eu quero andar aí, assumindo a minha responsabilidade sobre o assunto. O Senhor me deu, é meu, e eu quero andar aí, Senhor. Nós temos que ser ousados nisso, assumir a nossa responsabilidade, não a do outro. A do outro, o outro responde. Você precisa ir diante do Senhor, nós precisamos ir diante do Senhor e vermos de fato o nosso chamado. Tudo isso está de acordo com o nosso chamado, conforme os dons e talentos que recebemos dele para o servirmos. Precisamos aprender a andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Nós somos vocacionados. Interessante que essa palavra vocação se usa muito aí nos mosteiros. Porque foi vocacionado. Mas, irmãos, todos nós aqui presentes fomos vocacionados. Nós temos uma vocação. Mas vamos ver Efésios 4:1. Estamos no 2:10. Vira a página um pouquinho adiante. O 4:1 diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Não prisioneiro de Nero. Não, ele é prisioneiro no Senhor. Ele está preso no Senhor. Ele reconhece que a mão do Senhor está sobre o assunto ali. Império Romano, nos calabouços lá preso, mas ele é prisioneiro do Senhor. Ele não é do Império Romano. Que andeis de modo... Olha o assunto do andar. Responsabilidade. Que andeis. Isso aqui não é caminho de passividade, irmãos. Isso aqui implica responsabilidade. Que andeis de modo digno da vocação. Ou seja, Deus vocacionou todos nós. Agora, como é que nós temos andado? Ó Senhor, nos ajude. Há uma maneira digna de se andar de acordo com essa vocação. Não podemos andar de qualquer maneira. Não podemos pensar de qualquer maneira. Não podemos conceber de qualquer maneira. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados com uma vocação e nós precisamos atendê-la, porque nós iremos prestar conta da nossa vocação. Necessitamos mais que nunca conhecer a nossa herança. Não precisamos inventar nada. Precisamos apenas andar neste caminho. Exercitar nosso dom, conforme o que Ele já preparou. Precisamos nos dispor para conhecer o que Ele já preparou de antemão para nós. Todos nós temos dom, como falei anteriormente. O assunto é descobrir como utilizá-lo de maneira adequada e em coordenação. Aqui nós temos um outro probleminha aqui. Coordenação. Esse assunto da coordenação é complicado. Com encaixe perfeito e em harmonia. Às vezes, nosso serviço, aonde o Senhor nos chamou, requer que haja complementação nessa edificação. Mas eu às vezes sou uma estrela solitária. Eu não quero ser pedra com pedra, eu quero me tornar um monumento. Aí não dá. No monumento ninguém pode botar pedra em cima, encher o monumento de pedra. Então a pedra precisa ter encaixe. Todos temos encaixes. E o Senhor está trabalhando nisso. E nós precisamos servir todos os nossos serviços no corpo. Ele tem encaixe. E o Senhor já preparou as pedrinhas certinhas de encaixar. Às vezes nós é que nos damos uma de mal entendido. Não entendo muito bem, não, sei lá, e tal. E você faz uma de desentendido, vai se saindo, mas não. Tem encaixe. Tem encaixe. Se nós não atentarmos para isso, o tempo passa e nós nos tornamos monumentos ao invés de uma pedra. A gente pega aquela pedra, quando nós construímos um local de reunião, tem um monte de pedra nessas sapatas por aí, cada pedra de fogo que o engenheiro mandava jogar. E se por acaso você diz, não, peraí, essa daí não, essa pedra é muito bonita, vamos polir ela, e quando o local de reunião estiver pronto, a gente vai botar no meio do salão. Perdeu a função. Ela tem encaixe para sustentar o prédio. Que o Senhor nos ajude, irmãos.
O Senhor nos ajude nesse processo de edificação que não é fácil, mas tem encaixe. Tem encaixe. E nós precisamos trabalhar coordenados. Nós precisamos de complementação. Às vezes nós queremos um assunto mais direcionado, é eu e Deus. Nós dizemos, ei, tem uns encaixes aí do lado aí, procura se encaixar aí, senão você vai ficar uma pedra deslizante no meio do povo. Eu não quero você deslizando, eu quero você encaixado. Encaixado na edificação adequada, no que eu estou fazendo, no prédio que eu estou edificando. Precisamos aprender como utilizar o dom junto com outros, conforme os arranjos. Irmãos, tem arranjos que não foram preparados pelo homem. É um assunto divino. O Espírito Santo está nesse negócio, unindo pessoas de diferentes personalidades, caráter, temperamentos. Mas é Ele, não é um assunto humano. A gente tem que tomar muito cuidado, que nós temos os nossos próprios conceitos. Não se apoie no seu próprio entendimento do assunto. Precisamos nos humilhar diante da circunstância e perceber o Senhor movendo aquele amado irmão, aquela amada irmã, aqueles outros, e é coordenado, irmãos. No deserto o povo sai aquela multidão, daqui a pouco não para. Agora vamos falar da descendência de vocês, cada um agora tem ordem na marcha. Judá vai primeiro e o outro vai, todo mundo de 1 a 12 tem uma ordem na marcha. Mas não, eu não quero ir lá atrás não. Minha tribo, poxa, Jacó me abençoou lá, eu quero que me bote eu lá na frente, em primeiro lugar, para ir marchando. Sim, mas o encaixe seu é lá em 6º lugar, foi onde Deus lhe preparou. Mas não me agrada, bom, aí agora é um problema seu com o Senhor. Nós precisamos entender essas coisas. Senão nós vamos querer estar em lugares que não foi do encaixe de Deus para nós. E é problema, irmão, é dificuldade. E esses assuntos vai passando. E você de fato tem um dom, você tem uma graça, mas não está no encaixe perfeito. E aí é sofrimento, atrás sofrimento, passa 1 ano, 2, 3. Quantos anos forem necessários. Enquanto nós não encontrarmos o nosso encaixe perfeito, a minha cooperação na edificação vai ser, cada dia mais ela vai diminuindo, porque eu não entendi que eu marcho em 7º lugar, e eu quero marchar em 1º. Você vai ter problema pro resto da sua vida. O Senhor vai voltar e queria encontrar você marchando em 7º lugar, encaixadinho, perfeito, e você sempre sonhou com o 1º. E aí você vai responder pela omissão do 7º lugar, que Deus lhe colocou para você funcionar perfeitamente. Então precisamos aprender como utilizar o dom junto com outros, conforme os arranjos divinos e debaixo de encabeçamento e jungidos. Precisamos aprender a receber ministração de outros sobre nosso dom. Ou não? Não, o Senhor já me deu, para que eu vou atender? Para que eu vou me submeter aos irmãos? O Senhor já me deu, sim, a igreja reconhece que você tem, mas falta aí alguma coisa aí. Falta alguma coisa aí. Precisamos estar abertos à ministração de outros. Vamos ver 1 Timóteo 4,14. Mas o Senhor, Ele já começou a obra, Ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Sim, Ele vai completar. Com ou sem a minha cooperação e o meu encaixe perfeito. Porque disso aí nós iremos responder lá no tribunal de Cristo, por falta de encaixe. Não te faças negligente. Mas peraí, o Senhor começou a obra, Ele vai completar. Ele vai completar. Se você assumir a sua responsabilidade naquele assunto lá, Ele vai completar. E se você não assumir, Ele também vai completar. Agora, o assunto é que vai haver disciplina. E às vezes a gente não entende. A gente quer ficar passivo e... Irmão, o Senhor nos chamou para oferecer a Ele um culto racional. Não um culto emocional e também não um culto mediúnico. Nós não podemos ficar passivos. Já viu como é que o pessoal age na passividade? Aquela psicografia, aquele negócio todo? Não, o Senhor não chamou a gente para isso, não.
Chamou para assumir responsabilidade com todo o ser íntegro, espírito, alma e corpo, todo, completo, para servirmos ao Senhor, assumir responsabilidade. E às vezes nós ficamos passivos por falta de entendimento nessas coisas básicas. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Opa, alguém aqui tem dom e foi chamado a atenção. A igreja reconhecia, o apóstolo reconhecia o dom, a igreja era também ministrada pelo aquele ministério na vida daquele irmão, e Paulo aqui está chamando a atenção dele. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Paulo falando a Timóteo. Timóteo tinha dom que era reconhecido pela igreja, era conhecido nas outras localidades. O apóstolo reconhecia que ele tinha aquele dom, mas está chamando a atenção dele, puxando a orelha. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Oh, irmãos, que o Senhor se compadeça de nós. Esse é um assunto que nós precisamos ouvir. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia. Olha, mediante profecia, houve uma profecia referente a Timóteo com relação a esse dom aqui. Foi profetizado e Timóteo recebeu o dom. Com a imposição das mãos do presbitério. O presbitério reconheceu também que aquilo vinha do Senhor, impôs a mão sobre Timóteo, naquele dom que ele recebeu. Mas aqui, a nossa responsabilidade. Nós podemos nos tornar negligentes, nós podemos pensar inadequado a respeito do que nós recebemos e como ministrar e do jeito que nós queremos ministrar, porque aqui entra um assunto que também me chama a atenção. Eu coloquei aqui nas minhas anotações, dom versus profissão e versus conveniência. Irmãos, tenha misericórdia de nós. Às vezes nós queremos servir os irmãos da maneira que eu acho e que eu penso. Bom, eu sou professor de inglês, então o meu serviço aos irmãos é só ensinar inglês para os irmãos. Tá bom. Pode ser que isso seja um talento que Deus deu, graça para lidar com os idiomas, mas eu só quero servir assim. Só me agrada fazer assim. Irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse assunto. O Senhor nos socorra. Embora também eu possa servir assim também. Não tem nenhum problema. Mas daí eu agora só acho que tem que ser assim. E aí eu não ponho a mão em mais nada. Não, meu negócio pegar o pilotozinho, chegar num quadro, falar how are you, I'm fine, aí tá maravilha para mim. Bom, aqui não, arrumar o local deixa para Jailson. Aí Jailson com o grupo dele, eu não vou não. Aí, sabe, irmãos, tantas coisas, a gente precisa falar dessas coisas. Nós somos família e nós precisamos interagir com aquilo que Deus já deu a cada um de nós. Nós não podemos nos fazer de desentendidos. Que nós falamos tanto do Evangelho, falamos tanto disso aqui, da edificação, mas com a água e a toalha, tu me deste uma lição do padrão que nunca falha para viver em comunhão, mas fica para a nossa meditação. E também Colossenses 4,17 diz assim, Colossenses 4,17, é isso mesmo. Eu me atrapalhei que eu botei as referências sempre acima, eu estou querendo ler de baixo. Também, dizei a Arquipo, aqui está chamando de novo a atenção de alguém, do nosso amado Arquipo. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo recebeu o ministério e Arquipo não estava exercitando esse ministério. Irmãos, nós falamos da multiforme graça de Deus, é multifacetada, existem muitas maneiras de servir ao Senhor. Quantos são os dons, são as maneiras diferentes de servir ao Senhor. E há vários serviços, tantas coisas para serem feitas, mas aí agora eu posso me especializar em ficar me queixando do dom do outro, como o outro não age assim, o outro faz assim, o outro edifica errado, mas e a parte que me cabe na edificação está bem? Eu estou produzindo aquilo que Deus quer, está alcançando o que Ele quer? Ou eu vou ficar preso? Não, mas
eu não gosto da maneira como aquele irmão serve, aquela irmã também não me agrada e tal, mas será que o Senhor está se agradando do meu serviço? Será que Ele está produzindo aquilo que o Senhor, como preparou aquele caminho de boas obras para nós andarmos? Chega um irmão e diz: irmão, eu reconheço graça nesse assunto da sua vida, e o Senhor já está dando, já deu a pessoa, e diz: irmão, você pode ficar responsável por esse assunto aqui? O irmão toma conta e dá conta. Às vezes a gente não sabe nem por quanto tempo. Às vezes isso vai passar por 20 anos, 30, 40 anos. E as boas obras que Deus preparou para ele foi tomar conta daquele assunto e naquele dia dar conta. Mas às vezes a gente não entende. Às vezes eu quero servir conforme o que eu acho, o que é conveniente a mim. Então esse assunto é muito sério. Nós precisamos ver qual é o desenho de Deus para o meu serviço, onde o meu dom se encaixa para que, de fato, aqueles que estão ao meu redor recebam ministração da maneira que o Senhor preparou no desenho que Ele já preparou, nas boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nela, naquele serviço que Deus deu a você, especificamente para você. Pesa no seu coração, pesa no seu coração, desenvolver esse serviço, algo que Deus te deu, junto com outros, prestando conta, sabe, dando relato, falando como as coisas foram feitas e tal, fez assim, estou pensando nisso e tal. Vários serviços, serviço de criança, serviço disso, serviço daquilo. Não tem ninguém sozinho servindo na igreja, nem um presbitério pode servir só, sempre jungidos. Agora, se eu tenho um problema de relacionamento com os irmãos, aí o meu dom vai ficar comprometido, o meu serviço vai ficar comprometido, porque o desenho que Deus preparou, no encaixe correto, o meu entendimento, a palavra está dizendo, não te apoie no teu próprio entendimento. Às vezes nós temos um entendimento que nos engessa, nos paralisa e nos tira de foco e do desenho que o Espírito Santo já preparou para nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos conceda a graça de nos humilharmos diante do Senhor e pedir graça a Ele, reconhecendo, como diz na palavra, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, no teu. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Bom, reconhecer Deus só no Espírito. Então nós precisamos exercitar o nosso Espírito para reconhecer Deus em nossos caminhos. Ô Senhor, eu não percebi que eu estava equivocado. O Senhor preparou aqui esse caminho, esse encaixe para mim, e eu estou querendo andar sempre à margem. Por favor, se compadeça. Eu quero voltar para o desenho de novo. Eu quero servir junto com os irmãos. Eu quero ministrar esse serviço para a edificação da igreja, para a edificação dos meus irmãos, e para que o seu propósito ele alcance. Aí você reconhece, você volta. Você reconhece, aí você dá ensejo, você dá oportunidade para que aquele nosso Senhor, que é o endireitador de veredas, ele venha e vá rolando aquela pedra que estava sozinha, vai rolando ela e pam, joga ela no encaixe com o outro e mete-lhe massa em cima, para botar a outra por cima, no encaixe. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas começou lá, confia no Senhor de todo o teu coração. São 3 passos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento, no conceito às vezes que nós criamos durante décadas, durante anos. Não te apoie nesse próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, no Espírito, comunhão, intuição e consciência. Reconhecer o Senhor, porque Deus é Espírito e Ele fala no nosso Espírito e nós precisamos ouvi-lo no Espírito. Nos ajude, Senhor, com a Tua graça, a assumirmos a nossa responsabilidade diante da presença do Senhor, naquilo que o Senhor nos deu, Senhor, o dom que o Senhor deu a cada irmão e cada irmã, o talento que o Senhor nos confiou para o Teu serviço, Senhor, para a Tua edificação. Nos ajude a cooperarmos de maneira adequada, Senhor, conforme o Teu conceito divino de edificação, Senhor. Não o nosso próprio, mas aquilo que o Senhor quer nos revelar através de um coração humilhado aos pés do Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor.
Nos dá um coração ensinável, para que possamos aprender como nós precisamos aprender, da maneira adequada, sabendo como convém saber, Senhor, diante da presença do Senhor. Nos ajuda nesses dias difíceis, Senhor, e nos leva a Ti mesmo. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.